A história está cheia de quase descobertas. Momentos em que o véu do passado esteve prestes a ser levantado, revelando uma verdade monumental. Mas, em alguns casos, essa verdade foi abruptamente e convenientemente escondida. Por razões políticas, religiosas ou meramente financeiras, há achados que foram intencionalmente silenciados. Mergulharemos em um desses casos mais intrigantes, uma descoberta que, se tivesse sido levada a público em sua totalidade, teria reescrito nossa compreensão de uma era inteira. Quem se beneficiou com o segredo e o que realmente estava em jogo? A história que lemos é a versão que venceu, é o consenso, a linha de tempo aceita. Mas debaixo dessa superfície polida jazem fragmentos de uma narrativa muito diferente. Descobertas que ameaçaram o status quo e, por isso, foram apagadas do registro público. Não estamos falando de erros de datação, mas de uma supressão intencional. A maior ameaça a qualquer sistema não é a mentira, mas a verdade inconveniente. E, no início do século passado, em uma região de importância estratégica e religiosa, essa verdade veio à tona. O que foi encontrado tinha o potencial de deslegitimar vastas porções de narrativas religiosas, deslocar séculos de conhecimento acadêmico sobre migrações e, crucialmente, ameaçar as reivindicações territoriais de potências globais. Por que uma descoberta científica se torna um risco político? Quando os pesquisadores do sítio arqueológico, que chamaremos de Sítio Zero, perceberam o que tinham nas mãos, eles não celebraram. Eles se calaram. O ano é 1930. O local, uma área de grande sensibilidade geopolítica, disputada por impérios em declínio e nações emergentes. Neste período, a arqueologia não era apenas ciência, era uma ferramenta política. Descobertas podiam ser usadas para justificar direitos de posse ou para provar a antiguidade e a superioridade de um povo sobre o outro. A cronologia oficial da região era dogmática. Ela estabelecia a chegada de certas culturas e a fundação de certas crenças em datas específicas. Essa cronologia era essencial para a estabilidade política e para a ordem social vigente. O Sítio Zero era uma escavação de rotina, buscando confirmação para os manuais de história existentes. O financiamento vinha de uma instituição poderosa, com laços estreitos com o poder eclesiástico e político de seu tempo. A expectativa era encontrar vestígios que confirmassem a narrativa. O que eles encontraram, no entanto, a desafiou em sua essência. A fragilidade do paradigma estava prestes a ser exposta pela pá de um arqueólogo. Neste ponto, a tensão entre o que se esperava e o que foi achado é palpável. O que você acha? Os arqueólogos deveriam ter quebrado o silêncio imediatamente, arriscando suas carreiras? Ou deveriam ter buscado um caminho mais seguro para revelar a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. O próximo capítulo trará a descoberta em si. A escavação atingiu uma camada mais profunda do que o esperado. O que se revelou não eram apenas ruínas, mas uma cidade inteira, com inscrições e arquitetura, que eram incontestavelmente mais antigas do que a civilização fundadora da região. A datação preliminar, baseada na estratigrafia e no estilo arquitetônico, apontava para uma civilização sofisticada com escrita e rituais próprios, séculos antes do que era considerado o início da história local. O mais explosivo eram as inscrições. Elas continham referências a mitos e eventos que contradiziam diretamente as narrativas aceitas de origem de uma das principais religiões daquela área. A descoberta sugeria que o que era considerado o ponto de partida era, na verdade, um ponto médio. O chefe da escavação enviou um relatório preliminar codificado. A resposta não veio na forma de mais financiamento ou aclamação. Veio na forma de silêncio,
seguido de uma ordem discreta. Uma comissão supervisora chegou ao local. O trabalho de escavação foi interrompido. As principais peças foram discretamente removidas e, o mais importante, os poços foram preenchidos sob o pretexto de segurança estrutural. O relatório final oficial foi publicado meses depois, mencionando apenas achados menores, convenientemente ignorando a cidade pré-datada e as inscrições polêmicas. A descoberta que mudaria a história foi silenciada, em nome da ordem. Os fatos estão enterrados, e o segredo guardado por documentos oficiais incompletos. Agradeço por ter continuado conosco. A análise agora se volta para o porquê. O que era tão perigoso neste achado para merecer tamanha censura? Por que silenciaram algo de tamanha importância acadêmica? As teorias apontam para 3 pilares. Primeiro, ameaça à fé. As inscrições minavam a credibilidade de textos sagrados e estabeleciam uma gênese diferente para as crenças dominantes. A instituição religiosa cofinanciadora temia a desestabilização da fé de milhões, preferindo a manutenção da história canônica. Segundo, o paradigma acadêmico. A descoberta invalidava décadas de pesquisa e a autoridade de inúmeros acadêmicos proeminentes. Admiti-la exigiria reescrever livros didáticos e redistribuir o prestígio científico, um custo que o establishment não estava disposto a pagar. Terceiro, reivindicações territoriais. A descoberta de uma civilização mais antiga poderia ser usada por grupos políticos rivais para justificar uma ascendência e, portanto, uma reivindicação mais forte sobre a região, desestabilizando a frágil estrutura de poder pós-guerra. É provável que a combinação desses 3 fatores tenha selado o destino da descoberta. Não foi apenas um ato de sigilo, mas um cálculo frio de consequências. A verdade era cara demais. O legado do Sítio Zero não são as ruínas encontradas, mas a perfeição do encobrimento. O silêncio sobre certas descobertas não é um acidente. É uma escolha calculada para proteger estruturas de poder existentes, sejam elas políticas, religiosas ou acadêmicas. A descoberta do Sítio Zero permanece, para o público, uma nota de rodapé irrelevante. Mas, nos arquivos confidenciais, ela é o fantasma de uma história que poderíamos ter conhecido. Hoje, os registros não oficiais sugerem que o material-chave da escavação está em um arquivo seguro, esperando, talvez, o dia em que o mundo esteja pronto para a verdade. O custo de silenciar esta descoberta foi a perda de um capítulo crucial da história humana. O que mais nos é negado em nome da conveniência? Qual o custo de viver em uma história editada? Deixe sua opinião sobre este silenciamento nos comentários. Se você acredita que a verdade deve sempre vir à tona, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde investigaremos outro mistério que permanece nos arquivos mais fechados do mundo.